Senhor Jesus. Os irmãos já ouviram, né? O grito de guerra? Amém. Senhor Jesus. Angelina. Não? Amém. Então prepare outra. Amém. Senhor Jesus. Amém. Por onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo viverá. Alguém fiel não é teórico, alguém fiel não é teórico, mas responsável muito prático. Mas responsável muito prático. De Deus conhece o coração, dá fruto em ressurreição. De Deus conhece o coração, dá fruto em ressurreição. Cristo, a árvore da vida, acessível hoje está. Cristo, a árvore da vida, acessível hoje está. Junto a ela há um rio, flui a fim de me alcançar. Junto a ela flui um rio, flui a fim de me alcançar. Sai do trono, suas correntes vêm do Cordeiro a fluir. Sai do trono, suas correntes vêm do Cordeiro a fluir. Se veio Cristo do Oriente com seu Cordeiro nos medir. Se veio Cristo do Oriente com seu Cordeiro nos medir. O Senhor me mediu água pelos tornozelos. O Senhor me mediu águas pelos tornozelos. E de novo mediu, fez subirem ao joelho. Mede mil, águas dava-me nos lombos. Mede mil e o rio já me governava todo. Mede mil e o rio já me governava todo. Mede mil, água dava-me nos lombos. Mede mil, águas dava-me nos lombos. Mede mil e o rio já me governava todo. Mede mil e o rio já me governava todo. Assim é a palavra que me purifica. Assim é a palavra que me purifica. Me lava, lava, lava e me santifica. Me lava, lava, lava e me santifica. Para as bodas fui chamado, minhas vestes vou bordar. Para as bodas fui chamado, minhas vestes vou bordar. Na pressão eu sou provado e aprovado vou reinar. Na pressão eu sou aprovado e aprovado vou reinar. Hoje o reino prego, pra justiça levo. Hoje o reino prego, pra justiça levo. E alegria sem igual, pois de Deus sou um canal. Alegria sem igual, pois de Deus sou um canal. E alegria sem igual, pois de Deus sou um canal. E alegria sem igual, pois de Deus sou um canal. E alegria sem igual, pois de Deus sou um canal. Então se alegra, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ritmo. Contemplemos o Oriente. Esperando só nascer. Irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um círculo, que assim parece mais uma apresentação, né? E tem um centro. Na verdade, o centro da nossa reunião é Cristo. Amém. Vamos afastar aqui o púlpito. Vamos fazer uma verdadeira festa e vamos desfrutar. Amém. Nós não estamos aqui para nos apresentar, é para desfrutar. Amém. Os irmãos já sabem, né? Eu vou falar contemplemos o Oriente e vocês esperando o sol nascente, né? Contemplemos o Oriente. Deus é Deus de alegria e nos enche de prazer. Ele em Cristo é a vida para nos satisfazer. Fiéis, sim, trabalhemos. A vida cultivemos. Ao servo que labuta, envia Deus a chuva.
faz-me ser. Mas com bem cuidado, parece inofensivo, bonito, desejável, mas vem do inimigo, pela árvore da morte. Foi o homem enganado, quer fazer o bem não pode, e assim é derrotado. Para sermos aprovados, passamos por pressão. Sai do ninho confortável, vai ao CEAP, irmão. Se emancipe, não reclame e vá logo trabalhar. Se lutar assim você irá reinar. Se quiser ter alegria, coma da árvore da vida. Então invoca ó Senhor Jesus pra mim. Ó Senhor Jesus. Nós pela fé. Amém, irmãos? Eu vou falar nós pela fé e vocês? Vocês se lembram? É. Nós pela fé. Não pela lei. Nós pela fé. Não pela lei. Deus enviou seu filho para falar da lei do pecado. O poder do Espírito a igreja recebeu para ter aqui domínio, expressar o reino seu. Não fique isolado, irmão, nem cruze os braços. Vá trabalhar do Espírito se encher. Deixa a tua palavra por você. Não somos pregadores de mera teoria, mas testemunhas hoje da sã palavra viva, levando à terra toda a fé já recebida. A letra traz rotina, só caducidade. A fé, porém, a vida e tudo é novidade. Sim, vamos na palavra perseverar, mantendo a constância para avançar. A profética palavra, a luz na escuridão. Qual candeia nos aclara, traz-nos direção. O nome de Jesus tem poder. Sinais, milagres faz a quem crê. O nome de Jesus tem poder. Sinais, milagres faz a quem crê. Sinais, milagres faz a quem crê, a quem crê. Sinais, milagres faz a quem crê, a quem crê. Então invoca. Evangelho sem mistura, a palavra santa pura. Conheci o Deus da glória e mudou a minha história. A palavra semeia nosso foco e missão. A palavra anuncia livre de adulteração.
físico na terra só nos cabe produção. Do Espírito vem força, da palavra visão. Mas em oculto nada fica, tenho de exposição. A palavra ilumina, mostra a nossa condição. Deus é para quem respira, terra para quem produz. O caminho nos indica o resplandecer da luz. Quais filhos da luz sim a vontade de Deus. Persistentemente focaremos. Quais filhos do dia ao voltar o Senhor. Sóbrios vigilantes estaremos. Minha escolha já foi feita. Pago o preço que for. Só nascente que eu veja, quero ser um vencedor. Eu verei o sol nascente, eu serei um vencedor. Eu verei o sol nascente, eu serei um vencedor. Eu verei o sol nascente, eu serei um vencedor. Então invoca. Amém. Vamos desfrutar do segundo hino. Senhor Jesus, S23. Há um rio que sai do trono de Deus, a alcançar toda a terra. Toda a terra. Amém, porque esse rio me alcançou. Amém. Esse rio alegra a cidade de Deus. Você está alegre, irmão? É esse rio que trouxe essa alegria. A igreja que é seu corpo, sua expressão. Há
2 da imersão, irmãos, diz assim: temos o Espírito em nós quando cremos em Deus. Amém? Quem aqui creu em Deus? Amém? Eu creio. Eu tenho o Espírito. Olha o que é que esse Espírito faz. Esse Espírito faz com que do nosso interior fluam rios de água viva. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. E você é um desses canais, amém? Diga assim: eu sou esse canal. 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 Amém. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Irmãos, o Senhor quer fluir por meio de nós. Amém? Como o irmão falou na live, nós somos apenas canais. O rio, irmãos, é o principal, né? A água, ela vem do rio. E nós apenas somos canais que precisamos fazer com que essa água chegue até as pessoas. E essa água, né, o Senhor tem mostrado para nós que é a palavra. A palavra profética é esse rio. Então, se nós queremos alcançar as pessoas, o que é que eu preciso fazer? Levar a palavra. Durante o nosso dia, a nossa experiência, nosso viver, né, conjugal, nosso viver familiar, viver social, no nosso trabalho, nós precisamos estar apegados à palavra. Que cada oportunidade que o Senhor nos der de alcançar alguém, nós vamos alcançar por meio da palavra. Amém? Temos o Espírito em nós. Amém? Senhor Jesus, vamos desfrutar do próximo hino. Vida eterna entregou, o meu destino transformou. Ele é meu Deus, total loucura para alguns. Na cruz morreu os meus pecados perdoou, se Deus a face revelou por me amar. Sei que Ele é tudo que preciso ter, por mim carinho nunca triste me fala comigo e cuida de mim. Que só jamais consigo ver, e salva alguns inimigos, e muda, transforma, liberta meu ser. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda a obra completará. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda a obra completará. Vejo sua face e peço, vem, me transforma. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda a obra completará. Na cruz um novo tempo abriu, criou o antes e depois, iniciou a obra em mim, pois a meus pés moldo-me. Ele é meu Deus, teu olho passa só pode se esvazia do saber, e a noite
Jesus. O ponto 1 novamente da imersão, irmão. Não sei se os irmãos conseguiram tocar nesse ponto. Jesus apareceu à mulher samaritana como uma água que sacia a sede. Irmãos, o ser humano, inclusive nós, né, de uma maneira geral, estamos sempre buscando algo para saciar a nossa sede. Mas graças ao Senhor, assim como apareceu para aquela mulher, Jesus está aparecendo para nós. E Ele aparece para nós por meio da palavra. Eu não sei quantos de vocês, inclusive se tiver alguma experiência, pode ficar à vontade para compartilhar. Tiveram assim experiência com a palavra essa semana. Eu tive 2 experiências, irmãos, maravilhosas. Essa palavra, né, da imersão diz que nós somos canais. Durante toda a semana, né, o Senhor mostrou que nós somos canais. Ele é o rio e nós somos canais para levar e para alegrar a cidade de Deus. Eu estava vendo, eu sempre fui um canal, desde que eu criei no Senhor, mas em alguns momentos eu estava obstruído. Em algum momento nessa água não estava passando por mim, chegando às pessoas. E nós fizemos a missão família, na reunião de grupo familiar, ligar para um contato, né? Eu achava que eu tinha em torno de 1000 e poucos contatos, só que hoje, Franciele estava vendo, tem mais de 2100 contatos na minha agenda. E quando eu fui olhar ali, missão família, quem é que eu vou ligar? Dessas 2000 aqui, eu acho que ninguém vai aceitar oração. Irmãos, aqui diz que há bilhões de pessoas. É só nós olharmos ao nosso redor, para onde nós olhamos tem pessoas, irmãos, desesperados ou desesperadas querendo beber dessa água, buscando uma água que sacie. E naquele momento, né, eu lembrei de uma pessoa que trabalha com a gente lá na loja, e liguei para ele, orei por ele, e no outro dia, irmãos, ele veio me agradecer. Eu estava vendo 4 anos a pessoa trabalhando comigo, eu nunca fiz uma oração por ele. Sabe por quê? Porque eu não tenho nenhuma capacidade. O que nos capacita, irmãos, é a palavra. O poder está na palavra. Por isso que nós precisamos mergulhar no rio. E hoje eu tive mais uma experiência, né, também com uma menina que está trabalhando com a gente. Ela estava passando por uns problemas e eu chamei ela lá. E eu não tenho capacidade de aconselhar ninguém nem de orientar. E chamei ela, irmãos, para nós fazermos a imersão. E eu estava falando para ela, eu sou louco, eu sou depressivo, eu sou tudo quanto não presta. Irmãos, mas graças ao Senhor eu tenho a cura nas minhas mãos. Estava mostrando para ela, você vê aqui as minhas atitudes, é de alguém bipolar, de alguém louco, mas tem uma coisa que controla a minha vida, e pode controlar também a sua, é a palavra. Irmãos, a palavra, ela cura, ela liberta, ela dá alegria, ela transforma a nossa vida. Amém? Senhor Jesus. Se algum irmão tiver alguma experiência, quiser compartilhar, fique à vontade. Amém? Senhor Jesus. Senão a gente pode ler os versículos. São 8 e 10. Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 11. E capítulo 6, versículo 12. Amém? Vamos ler bem forte. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Amém, Senhor Jesus. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos, boa noite. Senhor Jesus. Ixi. Amém. Hoje a gente vai ver a última semana do volume Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Parece que é uma coisa, só pega a última semana. Toda vez que está na última semana sou eu. Senhor Jesus. Amém. E o tema da semana diz assim: se prego a circuncisão, logo está desfeito o escândalo da cruz. Senhor Jesus, aqui Paulo, né, que ele falou esse versículo, e por que ele estava dizendo isso? Para contextualizar os irmãos, a igreja em Jerusalém, né, ela começou num ritmo muito bom. A igreja de Jerusalém, a Bíblia fala que ela partiu o pão de casa em casa, todos os dias, com alegria, singeleza de coração. Fala também que a igreja
se tinha alguma dificuldade entre algum membro, eles doavam, né, o que precisava. Mas o que aconteceu depois? A religião, ela foi infundida dentro da igreja. E o resultado é que as pessoas, né, os religiosos, queriam descer por goela abaixo o que a lei dizia que era para fazer. Sendo que Cristo, na realidade, a própria Bíblia fala que ele tinha abolido na sua carne a lei, né? Senhor Jesus. E aí Paulo, ele estava nessa luta incessante contra a religião e a favor de Cristo. Senhor Jesus. Para começar, eu queria ler novamente com os irmãos, Gálatas capítulo... Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 11, o versículo que a gente acabou de ler. Diz assim: Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Aqui ele estava sendo meio que irônico, né? Estava falando, se eu prego ainda, se eu estou pregando a circuncisão, por que eu estou sendo perseguido, né? Ele estava falando o seguinte, eu não prego mais a circuncisão e eles estão me perseguindo por causa da lei, né? As pessoas, elas não queriam perder o seu lugar de prestígio na igreja, né? A igreja que ela estava como uma hierarquia com os mestres da lei, com os donos, né, os mandantes, e as pessoas que não tinham conhecimento, que não podiam servir. E Paulo era contra tudo isso. O alimento diário da semana, ele foi muito rico. Vou até ler aqui o título da segunda-feira, diz assim: perceber o suspiro do coração do Pai. E aí o irmão no alimento diário, ele começou falando o seguinte: o Pai, ele tem um anelo, correto? O Pai, ele tem um anelo. Qual é o anelo do Pai? Amém. Fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 9 e versículo 10 diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então essa é a vontade principal de Deus, fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Senhor Jesus, mas como executar esse anelo do Pai? Como eu, como João, como a igreja em Angicos, como cada um dos membros, pode fazer para nós cumprirmos a vontade do Pai? Por meio da igreja. O versículo 9 ainda de Efésios, ele diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Senhor Jesus, mais uma vez, versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então Cristo, né, ele está acessível a nós, e esse plano é cumprido por meio de cada um de nós. O ponto 1 da imersão que nós lemos hoje, Neguinho estava compartilhando, existem bilhões de pessoas que ainda não têm um sentido na sua vida. E nós somos os responsáveis por levar um sentido à vida dessas pessoas. Jesus Cristo, né, durante toda a sua vida, tudo o que ele fez foi levar sentido à vida das pessoas. O principal objetivo de Jesus não era meramente fazer a cura de uma doença, não era meramente perdoar o pecado de alguma pessoa, mas era fazer com que aquela pessoa pudesse crer nele e viver por fé. Ou seja, deu um sentido para a vida daquela pessoa. Quem concorda comigo que aquela mulher samaritana, quando foi até aquele poço, que Jesus Cristo ele disse assim: se você beber dessa água que eu te der, você nunca mais tornará a ter sede. Você acha que aquela mulher não teve mais um sentido na vida dela? Pelo contrário, ela encontrou o verdadeiro objetivo de sua vida. Jesus Cristo ele fazia isso dia após dia. Todos os que não tinham sentido em sua vida, Jesus Cristo passava e dava sentido. A Bíblia fala que Jesus, né, ele percorrendo as cidades, as aldeias, ele via as pessoas aflitas e exaustas como quem? Como ovelha que não tem pastor. Uma ovelha que não tem pastor é uma ovelha que não tem um líder, né, que não sabe o que deve fazer, não tem alguém para comandar. Ou seja, é uma pessoa sem sentido. Mas o que ele fazia? Pregava. E quando ele pregava, ele dava sentido à vida daquelas pessoas. E esse é o nosso objetivo aqui na terra. Fazer convergir nele,
na dispensação do tempo, todas as coisas. Amém? Senhor Jesus, e o irmão nos deu um encorajamento. Nós precisamos ouvir o suspiro do Pai. Nós precisamos ouvir o anelo do Pai. Se o Pai tem uma vontade, e eu não sei qual é essa vontade, é impossível para mim cumprir. Lá em 1 Crônicas, capítulo 11, Senhor Jesus. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 15. Diz assim: 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão, e o exército dos filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Versículo 17. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Sabe o que aconteceu? Versículo 18. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. Davi, ele tinha apenas 3 valentes? Não, né? Mas a Bíblia aqui no versículo 15, ele começa dizendo assim: 3 dos 30 cabeças, ou seja, 3 dos 30 valentes de Davi, desceram a penha, indo ter com Davi. E nesse mesmo instante, quando Davi diz assim: quem me dera beber da água que está lá junto ao poço de Belém, sabe o que aconteceu? Os 3 valentes que estavam perto dele ouviram o suspiro de Davi e foram buscar água prontamente. O que eu quero dizer com isso? Davi tinha outros valentes, mas nem todos foram buscar água, porque não ouviram o suspiro de Davi. Se eles eram valentes de Davi, muito provavelmente eles eram homens poderosos, né? Ali já aqueles homens fortes, que antes não eram, mas que passaram a ser. Eles tinham capacidade, entre aspas, de buscar aquela água, mas eles não foram porque eles não ouviram o suspiro de Davi. E isso é um encorajamento para nós. Nós só conseguiremos ouvir o suspiro do Pai se estivermos juntos a Ele. Um suspiro não é um grito. Suspiro não é assim: ei, pega água para mim. Ele falou assim como quem não quer nada. Ô, rapaz, queria tanto beber uma aguinha daquele poço. E se ninguém tivesse perto dele, ninguém teria ido buscar. Senhor Jesus, queria ler aqui o segundo parágrafo da página 57, segunda-feira. Senhor Jesus, Senhor Jesus, é o primeiro parágrafo, na verdade, da página 54, diz assim, cadê, deixa eu procurar, sim, está aqui, Senhor Jesus, está aqui, o conteúdo da mensagem dessa semana, intitulada, a próxima página, perdão, irmãos. Em outras palavras, Deus anela fazer Cristo o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso parece muito distante de nós, mas se você estiver atento ao suspiro de Deus, perceberá que hoje o cumprimento dessa palavra depende de nós, a igreja. E olha aqui o que ele fala, né? Se você estiver atento ao suspiro de Deus. Nós podemos estar aqui em 100% das reuniões, lendo o alimento diário todos os dias, a gente pode ouvir as mensagens, mas se você não estiver atento ao que Deus está falando conosco, infelizmente a gente não vai conseguir cumprir a vontade dele. A igreja é o meio pelo qual o encabeçamento de Cristo acontecerá. Consegue perceber o suspiro de Deus nessas palavras? Em caso afirmativo, você imediatamente se empenhará para que isso aconteça em nossos dias. Senhor Jesus, o segundo parágrafo diz assim: essa reação começa na atitude que temos ao ouvir a palavra que chega a nós toda semana. Assim como os irmãos da igreja em Tessalônica, devemos recebê-la como de fato é a palavra do próprio Deus. Se Deus fala comigo, seja por meio do alimento diário, por meio da imersão, seja qual for a ferramenta que Deus está usando para falar com você, se você de fato ouvir essa palavra, você terá uma reação positiva. E essa reação vai ajudar Cristo a voltar. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo... Senhor Jesus, versículo 13. Diz assim:
Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Quando nós cremos nessa palavra, essa palavra opera em mim e nas pessoas que estão precisando. Às vezes, neguinho costuma até compartilhar, né? Se a palavra deixar de produzir, não é por causa da palavra, é por causa do nosso coração que ainda não está crendo o suficiente nessa palavra. Então, nessa noite, aproveitar aqui esse momento, um minutinho, baixar as nossas cabeças e pedir para o Senhor que em todo o tempo que o Senhor estiver falando conosco, nós possamos crer que essa palavra de fato vem de Deus e que ela possa operar em nossa vida. Vamos orar um minuto? Senhor Jesus. Senhor Jesus, quando ouvimos o suspiro do Senhor, milagrosamente a palavra acontece. Lá em Salmos, capítulo 110, versículo que nós conhecemos bastante, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Olha aí o que acontece quando nós cremos na palavra. O Senhor ele levanta um exército que pode nos energizar e que pode nos estimular. Hoje na igreja, tudo o que tem acontecido, cada milagre, cada sinal, não é por minha capacidade, não é pela capacidade de nenhum presbítero, não é pela capacidade do irmão Pedro Dong, mas é por causa da palavra e porque nós temos crido nessa palavra. Senhor Jesus, as ferramentas têm se intensificado. Lá na página 55 diz assim: todos na igreja foram energizados e assim surgiu esta ferramenta poderosa, as tropas, os capitães e os intendentes. Quem é tropa aqui diz amém. Amém. Quem é capitão aqui diz amém. E os intendentes? Amém. Para acelerar a pregação do evangelho e o cumprimento do anelo de Deus de fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Cristo está fazendo todos nós andarmos na mesma frequência, no mesmo ritmo. Quando somos energizados pela palavra, seguimos a mesma direção e assim Deus pode colocar nós na mesma frequência. Os irmãos lembram, lá em Gênesis, quando as pessoas estavam construindo a Torre de Babel, o que foi que Deus disse, né? Que se eles continuassem falando a mesma língua, né, ninguém nem sabe o que é que eles poderiam fazer. E isso é porque eles nem tinham a palavra a favor deles, né? Dirá uma igreja na mesma frequência, no mesmo ritmo, falando a mesma língua, para trazer o Senhor de volta é muito rápido. Sabe por quê? Porque a palavra nos une e nos dá poder. Senhor Jesus. E aí continua assim: na igreja todos precisamos estar em fase. Não pode haver um irmão numa velocidade e outro noutra, uns brilhando menos do que outros e com várias direções na obra de Deus. Esse não é o caminho que devemos tomar. Quando recebemos a cada semana a palavra de Deus e entendemos seu suspiro, entramos em fase e aumentamos nossa intensidade para que sejamos direcionados por Deus. Olha aí o que ele diz, ó, quando recebemos a cada semana a palavra e entendemos seu suspiro, entramos em fase e começamos a ter um único procedimento. Aqui está a forma que nós temos que fazer para sermos um na vida da igreja. A cada semana, quando você receber a palavra, ouça aquela palavra, desfrute daquela palavra e mais do que isso, tente saber qual é o suspiro de Deus ao falar aquilo para você. De forma prática, Senhor, o que eu devo fazer para colocar essa palavra
na vida das pessoas? O que eu devo fazer para dar sentido à vida desses bilhões de pessoas que precisam da palavra? E quando você pedir ao Senhor qual é o intento do seu coração naquela mensagem, o Senhor certamente te dará e você conseguirá agir de uma só alma junto com os outros irmãos. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, tudo começa por compreendermos o suspiro de Deus em cada palavra que tem chegado a nós, a cada semana. Senhor Jesus, e aí qual a função da igreja na terra? Nós já vimos que é fazer a vontade de Deus prosperar, que é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. A gente tem um grito de guerra, que ele diz assim, né? O Pai anela, o Filho fala, o Espírito age, assim trabalha. E aqui, né, a gente já tem toda a trindade envolvida. Mas onde entra eu e onde entra vocês? Quando o Espírito, ele trabalha por meio de quem? De nós. O Espírito tem agido por meio da igreja. Então, quando o Pai, ele tem aquela vontade, o Filho, ele fala e o Espírito, ele vai e age por meio de nós. Senhor Jesus, Cristo é o braço do Senhor. Lá em Isaías, capítulo 53, diz assim, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Aqui nesse momento, né, Cristo, Deus, ele na verdade tornou Cristo o seu braço. Quando você lembra de braço, você lembra de um órgão, de um membro do seu corpo que faz o que você pede, né? Cristo, ele está na terra, na verdade em nós, no Espírito, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. O objetivo de Cristo, ter vindo até a terra, ter se tornado homem, morrido para nós e por nós, foi para que hoje nós pudéssemos cumprir a vontade por meio dele. Senhor Jesus, no final do parágrafo, da página 56, diz assim, portanto, não participamos da parte da vontade do Pai, nem do poder do Espírito para executar a obra, mas a igreja participa no Filho. A igreja está em Cristo. Fala assim, eu estou em Cristo. Amém, de novo. Amém. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em mim mesmo, eu não consigo pegar nenhuma dessas bênçãos. Em mim mesmo, eu não consigo cumprir a vontade do Pai. Por mais conhecimento que você tenha, você pode ter lido a Bíblia 10 vezes, ter ouvido todas as mensagens do Instituto, mas se você não estiver em Cristo, você não consegue cumprir a vontade de Deus. Senhor Jesus, mas graças a Deus, porque Cristo, ele recebeu a igreja como um presente. E hoje nós estamos incluídos em Cristo. Senhor Jesus, amém. Somos a extensão de Cristo na terra. Aqui no final da página 56 diz assim, o braço é aquele que coloca em ação o anelo do Pai. Por causa da queda do homem, o Filho, o braço do Senhor encarnou-se para morrer e realizar a redenção, resgatando-nos dos pecados para Deus. O suspiro de Deus era que esse homem redimido, depois da ressurreição de Cristo, se tornasse a extensão de Cristo na terra, fazendo a vontade de Deus prosperar entre os homens. Olha o anelo de Deus, que hoje eu e vocês possam se tornar a extensão do braço de Deus. Possamos nos tornar parte de Cristo e consigamos cumprir essa vontade de Deus. Senhor Jesus, não temos parte na execução da obra da redenção, mas daí para frente, após a igreja ser gerada, nós entramos em ação. Fala assim, eu entrei em ação. Nós entramos em ação. Amém. Somos o cumprimento do que está profetizado neste versículo. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Quem está prolongando os dias do Filho na terra? Quem que está prolongando os dias do Filho na terra? A igreja. Eu e você. Temos hoje como igreja esse papel de, juntamente com Cristo, entender o que o Pai quer. Olha o nosso papel. Nosso papel é entender o que o Pai quer. E quando nós entendemos
Quando nós ouvimos o suspiro do Pai, fica muito mais fácil de nós cumprirmos a vontade dEle. Senhor Jesus, não temos, já li essa parte, né? Qual é o seu papel? Juntamente com o Filho, fazer prosperar a vontade do Pai. Muitos irmãos ouvem a palavra e ficam pensando em como praticá-la em seu dia a dia. E aí ele conta aqui a experiência de um irmão, né? Eu acho que é da família de Ami. Ele disse que o irmão Pedro falou numa mensagem sobre trazer mais missionários para a obra do Senhor. E aí um irmão ouvindo essa mensagem, ele ficou pensando, né, como é que eu faço para colocar em prática essa mensagem do irmão? E aí o irmão Pedro disse que ele pegou uma placa, uma faixa, foi para o meio do shopping com a faixa escrita, né, você quer ser um missionário? E olha como ele conseguiu colocar em prática a palavra. De forma prática, né? Como é que ele colocou? Ele simplesmente chamou mais pessoas para a obra do Senhor. Quando o irmão falou a mensagem, ele pediu o quê? Mais missionários. E o que o irmão fez? Em busca de mais missionários. Então essa é a nossa função ao ouvirmos uma mensagem. Nós colocarmos em prática o que o Senhor tem falado. Senhor Jesus, estamos sendo energizados pela palavra. Olha o que diz aqui o primeiro parágrafo da segunda-feira. A igreja é como uma câmara de ressonância utilizada na produção do raio laser. Dentro desse compartimento, quando o material é extremamente energizado, os elétrons dos átomos saltam para outra órbita de maior energia, de raio maior. Senhor Jesus, os elétrons dos átomos, com o tempo, esse elétron tende a voltar para a sua órbita original, a fim de se estabilizar. Todavia, para voltar à órbita anterior, ele precisa emitir a energia que recebeu quando mudou de órbita. Essa energia liberada pelo elétron é um fóton. E aí ele fala assim, ó, por que estamos explicando esse processo de energização? Porque hoje, as reuniões da igreja são como uma grande câmara de ressonância, em que somos estimulados pelo Espírito, mediante a palavra de Deus, e levados a entrar na mesma frequência. Em muitos momentos, quando nós chegamos aqui na reunião, nós estamos desestimulados, né? Sem energia alguma. E às vezes a gente até pensa, não, vou sentar lá na última fileira, não vou cantar os hinos, né? Não vou levantar quando o irmão pedir. Mas aí no decorrer da reunião, nós somos energizados, nós somos estimulados, e essa câmara de ressonância, que tem de nos energizar, acaba nos estimulando. E sabe qual é a nossa posição depois de tudo isso? O Espírito fala conosco e age por meio de nós. E aí quando a gente menos espera, a gente está desfrutando de um hino, a gente está pulando num grito de guerra, a gente está desfrutando da palavra, porque a gente permitiu estar nessa câmara de ressonância. Então, se a algum momento você ficar desanimado, lembre-se que o Senhor deixou a seu dispor uma câmara de energização. Hoje nós temos a melhor ferramenta que existe, a igreja. A igreja que hoje é capaz de nos estimular, de nos deixar focados, estimulados e de nos fazer cumprir a vontade do Pai. Senhor Jesus, quando contemplamos o Senhor, somos estimulados. Lá em 2 Coríntios, Senhor Jesus, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha aí o que acontece. Quando nós de fato conseguimos contemplar o Senhor, nós ficamos que nem Moisés ali quando ele contemplava o Senhor, né? Ele subia no monte e quando ele descia, ele estava ali completamente energizado, né? A Bíblia fala que ele tinha que colocar, né, ia para a tenda, direto para a tenda, porque as pessoas não podiam olhar diretamente para ele. E hoje nós podemos estar da mesma forma, mas para isso nós precisamos contemplar dia a dia o Senhor, por meio da palavra, por meio da imersão, por meio dos gritos de guerra, dos hinos, e dessa forma nós conseguimos ficar energizados. Lá em Filipenses, capítulo 2, amém, Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 2. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor,
alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha aí o que Cristo pede para a gente. Se você olhar de forma teórica, de forma superficial, você entende que é impossível eu estar completamente alinhado com Assis. Você percebe que é impossível eu ser unido de alma, ter o mesmo amor que Neguinho. Mas sabe como é possível? Quando nós contemplarmos o Senhor. Quando a gente contempla o Senhor, nós recebemos uma palavra que é única e que ela é a única também que é capaz de nos unir em alma e em espírito. Senhor Jesus, olha aí. Então, quando o Espírito encontra na igreja pessoas humildes que amam sua palavra, ele tem liberdade para nos estimular e nos encher da glória de Deus. Assim, a cada energização nas reuniões, nas comunhões da igreja, somos transformados de glória em glória, somando força uns com os outros, na mesma frequência e intensidade, potencializamos nossa energia para cumprir a vontade de Deus. Por isso temos de atentar para não deixar surgir em nosso meio a mínima partícula de divisão, rivalidade, ciúme ou inveja, pois isso nos atrapalha e faz diminuir nossa força e intensidade. Vamos ler o versículo 3 de Filipenses ainda. Diz assim, ó: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Versículo 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Senhor Jesus, essa daqui é a forma que o Senhor, Ele nos ensina para ter o viver da igreja ideal. Você precisa ser unido de alma, unido de amor, ter o mesmo sentimento, não agir com o irmão como se você fosse superior a ele. E quando isso acontece, nós somamos força. O irmão Pedro, né, ele tem compartilhado sobre as luzes, né? E aí quando um raio laser, por exemplo, ele tem toda aquela potência, por quê? Porque todas estão na mesma frequência. E quando isso acontece, aquelas luzes, aquela energia, ela é somada e tem muito mais força. Uma lâmpada dessa, né, convencional, ela não consegue atingir talvez 15 metros. Mas um raio laser, né, ele atinge quilômetros e quilômetros. Então hoje, na vida da igreja, nós precisamos somar força. Isso acontece quando nós contemplamos Cristo dia a dia por meio da palavra. Senhor Jesus, voltar à prática da lei, que é aqui o que entrando de fato na mensagem, é anular a cruz de Cristo. Como eu compartilhei no início, na igreja em Jerusalém, ela começou de forma muito natural e de uma forma que a vida da igreja de fato contagiava as pessoas. Partiu o pão, tinham alegria, tinham singeleza de coração, mas aconteceu que Estevão, ele foi morto, né? E aí quando Estevão ele foi morto, começou uma perseguição na igreja que depois os líderes religiosos começaram a tomar de conta. Senhor Jesus, queria ler com os irmãos Atos capítulo 7, versículo 51. Vamos ler todo mundo junto, versículo 51. Isso aqui só para dar o contexto. Estevão, né, ele estava a ponto de ser morto, foi levado ao tribunal, e aí ele deu um grande discurso, né, são 60 versículos ele falando para as pessoas do alto escalão da religião. E olha o que ele fala no final: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Versículo 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. 53. Vós que recebestes a lei por ministério e não a guardastes. Olha aí, o que Estevão, a coragem que ele teve, né? Que ele estava completamente inspirado pelo Espírito Santo. Nenhuma dessas palavras de fato foi da capacidade de Estevão. Ele falou, bateu de frente com todos os líderes religiosos que estavam infundindo a religião em vez de Cristo dentro da igreja.
E aí, o que aconteceu é que a igreja perdeu o espaço para a religião. E no versículo 1 do capítulo 8, diz assim, ó, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava as igrejas, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Olha aí o que aconteceu com a igreja. Não é uma igreja que estava tão bem espiritualmente, mas que começou a ser perseguida por causa dos líderes religiosos. Senhor Jesus, e Tiago, né, lá no final da página 62, fala sobre ele. Diz assim, Senhor Jesus, página 62, a igreja totalmente influenciada e dominada pelos judaizantes que haviam crido em Jesus. Tiago, inclusive, utilizou o fato de haver dezenas de milhares de judeus que tinham crido e que eram zelosos da lei para tentar intimidar Paulo e fazê-lo ceder no cumprimento da lei de Moisés. Na época, né, ele falou assim, rapaz, tem mais judeu do que cristão. Não é mais fácil a gente ceder ao judaísmo do que a gente seguir simplesmente Cristo? Seria a mesma coisa que aqui na igreja de Angicos. Eu acredito que nós tenhamos muitos católicos, né, na cidade de Angicos. É a mesma coisa que nós falarmos assim, a gente já tem muito católico. Vamos seguir a religião católica e a gente vai seguindo Cristo junto com eles. Vocês fariam uma coisa dessa? E Tiago, né, ele deixou ser influenciado pelos líderes religiosos. Senhor Jesus, a igreja em Jerusalém definitivamente não era mais a mesma, conforme vista no capítulo 2. Ela deu uma guinada em direção à lei, por ter deixado de perseverar no ensino dos apóstolos. Os judaizantes tinham substituído o verdadeiro evangelho e a centralidade da obra da cruz pela prática da lei e pela imposição da circuncisão. Se isso continuasse, seria um desastre para a verdade do evangelho. Voltar à prática da lei significa anular o poder da cruz de Cristo, ou seja, considerar que Cristo morreu em vão. Sem a cruz de Cristo não haveria igreja nem possibilidade de uma vida no Espírito. Ela termina, a cruz de Cristo é um divisor de águas, ela termina a dispensação da lei e inicia a dispensação da fé. E aí o que aconteceu? Os judeus eles não conseguiram acompanhar o mover do Senhor. No hino que nós cantamos, né, eu posso confiar, diz que ele criou o antes e o depois. E aí depois disso, né, o que é esse antes e o depois? Ele criou o tempo. E tudo que há no tempo também foi criado por Cristo. Quando Cristo veio até a terra, ele encerrou uma fase e iniciou a fase da fé, a fase da graça. Só que os judeus, eles pararam no tempo e não queriam mais seguir a Cristo. Quando Estevão estava dando um discurso, a Bíblia fala que os judeus eles tamparam os ouvidos para não ouvir o que Estevão estava falando. E é importante ressaltar que nos versículos anteriores, sabe o que a Bíblia fala sobre Estevão? Que todos os que estavam na sinagoga estavam vendo o rosto de Estevão como se fosse o rosto de um anjo. E ainda assim, eles sabendo que era o próprio Senhor falando, eles não cederam à palavra do Senhor e continuaram seguindo a religião. E Paulo ele fala o seguinte, se eu continuar seguindo a lei, se eu continuar seguindo a circuncisão, vai se anular tudo que Cristo fez por mim e por vocês. Afinal, quando Cristo veio, ele veio nos dar o poder de poder viver pelo Espírito e pela fé. Senhor Jesus, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 23, diz assim, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Olha aí, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ou seja, não permanecemos subordinados à lei. Lá na página 63, no final, para finalizar minha parte, diz assim, todo o valor que vemos em Abraão se originou a partir do momento em que ele decidiu crer no único e verdadeiro Deus. Quando não havia ninguém que buscasse a Deus em uma terra dominada pela idolatria, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando o Senhor apareceu, os judeus deveriam ter acompanhado a dispensação da fé.
Isso aqui é um alerta para mim e para vocês. Cristo, ele veio até nós. Nós não podemos parar no tempo na nossa religião, no nosso conceito, no que nós achamos que é certo, no que nós achamos que é errado, porque Cristo, ele veio e nós precisamos acompanhar Cristo. Nós precisamos acompanhar o Espírito. Voltar à prática da lei significa anular a cruz de Cristo. Esse seria o fim da igreja e da obra de Deus na terra. Sejamos vigilantes. Na cruz dependemos única e exclusivamente da graça, jamais de nosso homem natural e carnal. Cristo, né, lá no Evangelho, quando ele está falando sobre os judeus, ele fala assim, ó, você pode praticar tudo o que os judeus estão falando, mas não o que eles fazem, porque eles são hipócritas. Né, os judeus, eles falam uma coisa que eles não conseguem cumprir, e da mesma forma seremos nós, se nós atentarmos mais para a lei do que para Cristo. Eu não sou capaz de cumprir a lei, mas sabe o que eu sou capaz? De ouvir a palavra diligentemente. E quando eu ouço a palavra, eu consigo cumprir o intento do Pai. Amém. Pode vir, Zé. Que os irmãos pudessem um pouco ter a clareza, né, da importância aqui da cruz. Como o Rômulo já falou, né, a cruz ela veio para separar a lei da fé. E o irmão, né, veio mostrando aqui no ponto do alimento diário um pouco de uma pessoa que era exemplo em questão à fé. E o exemplo que o irmão deu é de Abraão. Abraão, né, ele vivia numa terra idólatra, só que ele tinha um coração de buscar o Deus verdadeiro. Eu queria trazer para os irmãos essa experiência aqui de Abraão, mas também relacionar de maneira prática para o nosso dia a dia. Hoje precisamos ter um coração como o de Abraão, em meio, né, que vivemos nosso dia a dia, com outras pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, mas o nosso coração deve estar sendo de buscar esse Deus verdadeiro. Senhor Jesus. E a partir, né, do momento que o Senhor, Abraão, ele teve um momento de encontro com o Senhor, ali a vida dele passou a ser uma vida acompanhada diariamente desse Deus verdadeiro. E algo, né, que eu toquei bastante é de que a partir de Abraão, o Senhor ele queria estabelecer uma nação que seguisse a maneira como Abraão ele caminhava. E a maneira que Abraão ele caminhava era por meio da fé. Irmãos, então a nossa experiência hoje deve ser de ser esse descendente, de ser da parte de Abraão. Essas pessoas que andam no caminho da fé. Senhor Jesus, aqui no livro de Gálatas, gostaria que os irmãos acompanhassem, Gálatas capítulo 3, versículo 6 e 7. O título é a experiência de Abraão. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, aqueles que são da fé, esses são filhos de Abraão. Então, hoje, cada um de nós, se temos fé na palavra do Senhor, se cremos na palavra do Senhor, fazemos parte da descendência de Abraão. Senhor Jesus. E como eu já falei, né, o desejo de Deus era ter essa descendência, esse povo que caminhassem como Abraão, essas pessoas de fé. Senhor Jesus, e eu aqui também, né, que tocou, é que hoje precisamos ter um coração de viver como Abraão. Precisamos ter fé na palavra que ouvimos. E graças ao Senhor, o Senhor não nos deixa de nos dar essa porção diariamente. E de maneira prática, podemos desfrutar do quê? Da palavra profética. E essa palavra profética está disponível a cada um de nós por meio da imersão, por meio das lives. E isso é uma maneira de nos enchermos e praticar diariamente a trabalhar a nossa fé. Ó Senhor Jesus. Mas ali, né, como o Rômulo já citou, o exemplo dos judeus e a maneira que os judeus viviam debaixo da lei. Senhor Jesus. Irmãos, precisamos ter cuidado, né, de que se nós não tiver percebidos de nossa condição, nosso contato com a palavra, a nossa condição pode ser
como daqueles judeus. Aquelas pessoas, né, que criaram toda uma estrutura e viviam totalmente debaixo da lei. Senhor Jesus, e a principal coisa que a lei faz com cada um de nós no nosso dia a dia é nos acusar. Então, todos os dias quem vive na lei vai estar debaixo de acusação. Mas graças ao Senhor, porque nós temos disponível a fé. Senhor Jesus, e os judeus, né, a partir do momento que eles escolheram viver debaixo da lei, eles perderam a oportunidade de experimentar viver pela fé. Senhor Jesus, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 11, diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Senhor Jesus, diga assim para o irmão que está do seu lado: o justo viverá pela fé. Amém. O justo viverá pela fé. Senhor Jesus, nos dá, Senhor, esse coração dessas pessoas justas que vivem pela fé. E aqui no Alimento Diário eu gostaria de ler um trecho que na sexta-feira, que diz assim: ainda que você fosse capaz de praticar 99% da lei, o 1% restante o faria uma pessoa maldita. Por isso, Paulo concluiu: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Senhor Jesus, então, irmãos, hoje nossa vida, não podemos pensar que por nossa capacidade vamos conseguir agradar o Senhor. Senhor Jesus, nos dá essa clareza. Não podemos, irmãos, nos iludir. Muitas vezes essa é a nossa condição de estar iludido, achando que está agradando o Senhor, só que é por meio, né, da lei. Senhor Jesus, então precisamos manter comunhão na palavra diariamente, praticar nossa fé, para que o nosso coração esteja caminhando como Abraão caminhava, por meio da fé. Porque por nossa capacidade aqui, é só ilusão, irmãos. Quanto mais tentamos agradar o Senhor por nossa capacidade, mais vamos estar atrasando o agir do Senhor em nossa vida. E aquele momento, né, que a igreja estava vivendo no início, é porque elas ouviam o falar do Senhor. A palavra profética hoje é a maneira que temos para manter trabalhando a nossa fé, para que andemos aos caminhos de Abraão por meio dessa fé. Senhor Jesus, e outro ponto, né, que eu ganhei bastante é de que o ouvir e crer a palavra dos apóstolos. Hoje, né, o Senhor ele já separou o apóstolo, que é o irmão Pedro, falando diariamente essa palavra, e essa palavra ela nos dá uma direção. O erro dos judeus foi não ouvir a palavra do apóstolo. Aquela palavra que o Senhor estava entregando a cada um deles diariamente, aquela palavra é o que ia fazer trabalhar a fé de cada um deles, e aquela palavra era a direção. Senhor Jesus, então, irmãos, hoje nós precisamos ter um coração de ter interesse ao ir à palavra. Senhor Jesus, não podemos ir para a palavra de qualquer maneira. Aquelas pessoas que vão para a palavra de qualquer maneira, é aquela que não estão preocupadas em fazer a vontade do Senhor. Pois se hoje no meu coração eu almejo em fazer a vontade do Senhor, de cumprir o anelo de Deus, o meu posicionamento de ir até a palavra vai ser um posicionamento de crer, obedecer e ouvir a palavra do Senhor. Senhor Jesus, meu coração, irmãos, deve ser esse coração, de ouvir a palavra, mas não ouvir, mas também crer nessa palavra. Senhor Jesus, não podemos deixar de ouvir a direção que o Senhor nos dá por meio de seus profetas. Muitas vezes, né, trazendo para a nossa experiência de maneira prática, nós não sentimos a alegria ou desejo de ir até a palavra do Senhor. Mas a partir do momento que você desfruta de uma porção dessa palavra, irmãos, aquela palavra se vivifica, aumenta a sua alegria no seu coração, né? Nos dá ânimo, porque essa palavra, ela é uma palavra viva. Senhor Jesus, e outro ponto, né, é que por meio da dispensação da graça, podemos experimentar os sinais, milagres e prodígios. Então, se hoje em nossa vida, a gente acha que não está vivendo realmente as experiências que pessoas que estão desfrutando verdadeiramente da palavra, está vivenciando, irmãos, é porque a nossa maneira de desfrutar da palavra não está sendo a maneira de ouvir e crer nessa palavra. Irmãos, a direção para experimentar os prodígios, milagres e sinais é desfrutando da palavra do Senhor. Mas esse desfrutar precisa ser um desfrutar com realidade.
um desfrutar que ouve essa palavra, mas crê na palavra do Senhor. Senhor Jesus. E tem uma parte, né, do grito de guerra da mensagem 16, que diz assim: o profeta é o filho designado pelo Pai. Então o profeta não é a pessoa que se levanta por ele mesmo, vai falar a sua palavra, ganhar elogio, ser o centro das atenções. Não, irmãos. O Senhor, ele estabeleceu o profeta para falar essa palavra de direção. Senhor Jesus. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, gostaria de ler com os irmãos, amém? Senhor Jesus, diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Senhor Jesus. Irmãos, precisamos ouvir o falar profético, pois esse falar vem de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado aí: o falar profético vem de Deus. Amém. O falar profético vem de Deus. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, e a partir do momento que ouvimos essa palavra e cremos nessa palavra que dá direção, essa palavra, ela nos mostra no caminho. E traz uma palavra viva. Como eu falei já para os irmãos, né, a palavra de Deus, ao ouvirmos ela e crendo nela, nossa vida, ela muda. O nosso semblante, ele muda. E o que expressava a alegria ali no início da igreja era o tanto de comunhão que eles tinham na palavra, o tanto que eles desfrutavam da palavra do Senhor, que aquela palavra transformava as suas experiências, o seu dia a dia, o seu semblante, né? Senhor Jesus. E que essa palavra do Senhor, ela possa mudar o nosso semblante. Senhor Jesus. E o Senhor, ele estabeleceu, né, a sua boca aqui na terra, como eu já falei, que é o profeta. Senhor Jesus. E o falar profético, irmãos, como eu acabei de falar, ele muda a condição da igreja e nos vivifica. Senhor Jesus, essa palavra dá vida à igreja, e assim passamos a viver na mesma frequência, mesmo ritmo, todos com um só pensamento. E qual é esse pensamento? É cumprir a vontade de Deus. Senhor Jesus, essa palavra, né, como o Romulo falou, essa luz aqui, padrão, ela é dispersa. Mas graças ao Senhor, porque essa palavra que estamos recebendo hoje por meio do profeta, esse falar profético, ele é esse raio laser. Na mesma frequência, na mesma cor, no mesmo ciclo, né? E como o Romulo falou, o raio laser, ele tem um alcance maior. Então o Senhor, ele quer nos dar essa palavra, para que por meio dessa palavra, a igreja possa ser esse raio laser, que possa levar o mais distante esse governo de Deus para as pessoas. Senhor Jesus. E outro ponto, né, que mantinha aquela igreja lá no início, sempre em comunhão e desfrutando da realidade que é a palavra, era perseverar. Perseverar na palavra nos faz ter comunhão. Então hoje, ir para a palavra de maneira prática não é algo tão fácil de maneira no nosso dia a dia. Muitas vezes estamos fazendo outras coisas que nos ocupam, e isso passa a ser um impedimento de nos fazer desfrutar dessa palavra do Senhor. Irmãos, mas nossa condição não pode ser de se acomodar nessa condição. Precisamos ter um coração de diariamente perseverar na palavra do Senhor. Pois aquele que persevera tem comunhão diretamente com o Pai. Senhor Jesus. E o último ponto, né, é de que esse viver não é algo forçado ou aparência. É algo orgânico. Então, irmãos, não precisamos nos esforçar, tentar usar nossa capacidade de implementar um viver de alegria dentro da igreja. Irmãos, que por nossa capacidade vai chegar àquela condição dos judeus, praticando a lei, tentando se esforçar com sua própria capacidade, e aquele ambiente ali era um ambiente totalmente diferente do início da igreja. Senhor Jesus, e a reação de quem ouve a palavra com diligência, ela tem um coração de praticar o que ela ouviu. Então, irmãos, hoje, se eu quero saber se essa palavra penetrou em meu coração, é quando eu passo a ter o desejo de praticá-la em meu dia a dia. Então, quanto mais desfrutamos dessa palavra, essa palavra é penetrada em nosso interior, se quisermos saber se essa palavra realmente está em nosso interior, é a partir do momento que praticamos ela e temos um coração de fazer a obra do Senhor avançar. Irmãos, então hoje vamos ter esse coração, diariamente perseverar na palavra do Senhor, e graças ao Senhor, porque o Senhor está restaurando o viver da igreja do início.
Hoje, na nossa igreja, estamos experimentando esses sinais, prodígios e milagres, porque nós estamos ouvindo, mas também crendo na palavra profética. Irmãos, então, não tem segredo para experimentarmos os prodígios, milagres e sinais. Irmãos, é só ouvir, praticar e crer na palavra profética. Senhor Jesus. E por último, eu queria só ler aqui um ponto da imersão do sábado da mensagem 6. No ponto 3 diz assim: se voltarmos aos rudimentos da lei, anulamos a obra da cruz de Cristo. E quem deseja anular o que Cristo realizou por meio da cruz? Certamente o inimigo de Deus. Ele usa a própria religião para anular a cruz. A lei não foi dada para estabelecer uma religião, mas para preservar o povo de Deus no Antigo Testamento até que viesse a fé. Irmãos, hoje não tem mais nem lógica ou sentido vivermos pela lei. Irmãos, o Senhor já nos disponibilizou por meio da sua cruz, e é isso que eu queria passar para os irmãos, o significado da cruz e a finalidade da cruz. A cruz, ela veio para nos dar acesso à dispensação da graça e à dispensação da fé. Senhor Jesus, irmãos, tudo que for contrário à dispensação da fé e que quer nos introduzir na lei, irmãos, pode ter a certeza e a clareza. Isso é Satanás tentando corromper o nosso viver. Senhor Jesus, então o que mais me tocou, né, que eu preciso perseverar na palavra do profeta, na palavra que o Senhor tem nos dado. Senhor Jesus, amém. Amém. Fazer os grupos para a gente compartilhar, amém?